Ok. Gente, então boa noite. Meu nome é Larissa e eu me formei em medicina em 2020 e completei a minha residência em otorrino pela Unimontes em 2024 e emendei uma capacitação em medicina do sono pela ABOL também em 2024. Desde então eu acompanho o Dr. Tiago, porque eu gosto bastante da área. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito da revolução dos wearables na medicina do sono, que é um tema que tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais os pacientes têm trazido para a gente esses dispositivos para a gente avaliar e para a gente conversar sobre o que que tem validação hoje, o que que não tem, comparar esses dispositivos com a nossa medição padrão ouro, que seria a polissonografia e reconhecer principalmente as limitações desses dispositivos. Então vamos lá. Não consigo. Ah, deu certo. Então, o que que são os wearables? Né? Como o próprio nome diz, os wearables são dispositivos vestíveis e que têm a capacidade de monitorar os sinais fisiológicos. Diferente dos nearables, que são dispositivos que ficam próximos a nós, esses a gente pode colocar no punho, no pulso, tornozelo, cinta, até na forma de faixas mesmo. A adoção desses dispositivos tem crescido tanto no meio clínico quanto na pesquisa científica. Hoje a gente sabe que nos Estados Unidos, 35% da população já monitora seus sinais fisiológicos, seja para fazer atividade física ou até para avaliar o sono mesmo. Então, isso é um assunto muito relevante que a gente tem que começar a discutir cada vez mais. Quando a gente fala dessa relação wearable-sono, a gente tem que entender que tem uma série de vantagens, mas traz também muitas limitações, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as vantagens. Seria a acessibilidade a esses dispositivos e também a praticidade de uso. Se você tiver qualquer dúvida, você vai ali na internet, lê um tutorial e já consegue entender mais ou menos como que ele funciona. Ele pode ser realizado fora do ambulatório, então fora do ambiente hospitalar, o que faz com que a gente consiga monitorar de forma remota esse sono do paciente e também fazer, de certa forma, um controle do tratamento. Como limitações, a gente tem principalmente o algoritmo desses dispositivos, que muitas vezes não são divulgados, então diminui muito a nossa confiabilidade nesses tipos de dispositivos. A preocupação com relação à privacidade e segurança, então, o que que esses dispositivos vão fazer com os dados que a gente está fornecendo para eles, né? Será que vai haver alguma venda para a indústria? Enfim. A falta de controle sobre a atualização desse software. Então, às vezes a gente vai ter hoje um dispositivo que funciona bem, que foi validado, mas ele vai sofrer uma atualização. Será que essa atualização também vai ser compatível com essa validação anterior? Isso gera muita dúvida. E a principal questão, né, que é a principal limitação, seria realmente a capacidade desses dispositivos, desses dados que a gente tem desses dispositivos, de se aproximar das medições padrão ouro, que seria principalmente a polissonografia. Com relação à classificação dos wearables, a gente tem essa classificação que foi feita pela Sleep Research Society e ela baseou a classificação principalmente nas características principais desses wearables. Então, a gente tem aqui na primeira coluna os actígrafos tradicionais, na coluna do meio, os wearables a nível de consumidor, onde entraria principalmente o Apple Watch, Samsung Watch, o Oura Rings, que está muito em alta agora e os dispositivos contemporâneos para estudo. Então, vou falar um pouquinho de forma mais resumida sobre cada um deles, e aí mais para frente a gente foca mais nos dispositivos para consumo. Com relação à actigrafia tradicional, ela foi e é uma alternativa muito eficiente em termos de custo para a gente estimar de forma objetiva o sono do paciente em longo prazo e serve tanto para aplicações para nível de pesquisa quanto aplicações clínicas.
A estimativa do sono nesse tipo de dispositivo é avaliada por meio de mudanças na aceleração gravitacional, que vai ser detectada principalmente por sensores piezoelétricos, e o mais importante aqui, que é realmente o diferencial da actigrafia, é que são algoritmos de fato validados e de acesso público, que a gente consegue ver e entender o que está sendo explicado e o que está acontecendo ali, né? Eles podem ser posicionados no tornozelo, nas pernas, cintura, e normalmente são utilizados no pulso não dominante. E como limitações, a gente tem essa classificação de fotônica simples, então muitas vezes eles se limitam a detectar sono-vigília. Outra limitação seria principalmente essa dificuldade de detectar os episódios de vigília durante a tentativa de sono. Então, muitas vezes a gente tem uma vigília imóvel que pode estar sendo detectada ali como se fosse o sono mesmo. E fica aí o questionamento com relação ao preço, né? Enquanto a actigrafia tradicional, ela é um pouco mais cara do que esses dispositivos para nível de consumo, ela é muito mais barata do que a polissonografia, né? Então, girando ali em torno de US$ 1.000 o dispositivo. Com relação aos dispositivos de nível consumidor, o grande diferencial é que os mais, né, a revolução desses dispositivos foi apresentar esses acelerômetros, que não são acelerômetros simples, eles tendem a ser triaxiais, então eles conseguem avaliar o movimento, né, em três eixos, X, Y e Z, e a presença da fotoplexmografia, que permitiu avaliar a variabilidade da frequência cardíaca e, assim, estimar os estágios do sono. A gente tem outros tipos de sensores que também auxiliam nesse processo, como avaliação da condutância da pele, da temperatura, da luz ambiente, um giroscópio, que eu achei bem interessante, que mede a velocidade angular, um barômetro que vai avaliar principalmente a diferença de pressão e o GPS e outros fins. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, Apple Watch, Galaxy Watch, esse é o Fitbit device. A gente tem agora o próprio anel da Samsung, que é o, se eu não me engano, Galaxy Ring, e o Oura Ring, que está bastante em alta agora. E com relação a esses dispositivos contemporâneos para pesquisa, eles teriam as características tanto da actigrafia tradicional quanto dos dispositivos de nível de consumo. Então, ele teria acesso a dados brutos e transparência nos algoritmos, como a actigrafia tradicional, e eles teriam protocolos de comunicação sem fio, serviços em nuvem e armazenamento de dados brutos de acelerometria, além da integração de sensores da fotoplexmografia, né, o que permite esse dispositivo avaliar mais coisas além dessa questão do sono vigília. Então, aqui alguns exemplos, esse é o Gene Active, a gente tem também a Empathic Embrace Plus, esse é o Bellum Ring, ele é bem interessante porque ele parece um anel e ele tem acoplado a ele como se fosse um oxímetro, né, na forma ali de um anel. E esse é o Sleep Image, e por fim o Oxytone. Falando agora um pouquinho sobre uma perspectiva mais histórica dos wearables aí na medicina do sono. Tudo começa ali por volta de 2000, quando a gente tem o surgimento de produtos comerciais de rastreamento do sono. Em 2009, a gente teve o lançamento dessa faixa de cabeça que rastreava a atividade cerebral e o movimento durante o sono, e os dados eram resumidos ali num visor de cabeceira de forma muito simplificada. Já em 2011, a gente teve de fato as primeiras gerações dos wearables, que eram projetados para rastreamento de atividade física, então a avaliação do sono era bem ruim, porque era bem secundário, não era o principal foco desses dispositivos. Eles dependiam inicialmente de um acelerômetro de sensor único, e por isso eles tinham um baixo desempenho, principalmente na diferenciação ali entre sono e vigília, mostrando uma inferioridade importante, não só a polissonografia, mas também a actigrafia tradicional. Nessa época já existia dispositivos como o Jawbone Up e o Fitbit Flex, que eram essas duas pulseirinhas. 2012, então, a gente já tem uma evolução desses dispositivos e acesso a dados.
Empresas terceiras, como a Fitabase e Fitabase, em 2012, passaram a oferecer dados mais detalhados mediante pagamento, e isso possibilitou o aprimoramento nos algoritmos de pontuação. Já em 2015, a gente tem a integração da fotopleximografia e um avanço importante na classificação do sono decorrente da introdução dessa fotopleximografia, porque a partir da captura da frequência cardíaca, a gente consegue avaliar essa variabilidade e o algoritmo ele consegue encontrar ali esses estágios do sono. O Job Bunny Up em 2015 foi um dos primeiros dispositivos a fazer a inclusão da acelerometria junto com a fotopleximografia. E até então a fotopleximografia de fato melhorou a quantificação do sono, mas a classificação dos estágios ainda apresentava uma precisão muito ruim. E agora que a gente tem é um avanço dos dispositivos multissensores e novas métricas, com aprimoramento desses modelos antigos e lançamento de novos dispositivos, que trouxe uma melhoria significativa dos algoritmos de classificação dos estágios do som, um aumento da taxa de acerto da identificação desses estágios, e o que melhorou ainda mais foi a introdução realmente da saturação de oxigênio, né? Permitindo aí, então, um potencial uso, principalmente na triagem de distúrbios respiratórios do sono. Então, quais dados que esses wearables conseguem captar, podem fornecer? Basicamente, são dois tipos, dados brutos e os indicadores agregados. Com relação aos dados brutos, a gente tem a acelerometria, que avalia a questão do movimento, a fotopleximografia da frequência cardíaca, a atividade eletrodérmica, que tem um componente fásico, e avalia um componente tônico e fásico da condutância da pele, e a temperatura. E todos esses dados brutos, eles auxiliam a identificar os indicadores agregados, que seriam a bedtime, a wake-up time, o início do sono, a latência do sono, que é o período que o paciente deita até o momento em que ele consegue de fato dormir, o tempo total de sono, o ASO, que seria o tempo acordado após o início do sono, e o tempo dos estágios do sono. O leve seria correspondente ao sono N1 e N2, o profundo ao sono de ondas lentas, que seria o N3, e o sono REM. E fazendo um overview da performance desses dispositivos, ou seja, como que esses dados que a gente avalia aqui, eles conseguem de fato se aproximar aos valores da polissono, a gente tem algumas limitações, como por exemplo, nós temos inclusive muitos estudos de avaliação de desempenho desses dispositivos, porém são a grande maioria patrocinados pela indústria, o que traz muitos desafios e limita a viabilidade de avaliação imparcial e independente dentro do ambiente acadêmico. Então, tentando aí falar de forma mais imparcial possível e trazendo artigos um pouco mais sérios e sem conflitos de interesse, a gente vai tentar avaliar a performance desses dispositivos com base nessas três características, né? A primeira delas, a questão do som vigília e o status do som. Então, os wearables para monitoramento do sono de nível consumidor, eles estão se tornando de fato mais precisos. Inicialmente, eles eram considerados bem inferiores à actigrafia, mas hoje a gente sabe que eles conseguem diferenciar a questão do sono vigília de maneira semelhante ou até superior à actigrafia. E quando a gente compara com a polissonografia, a gente vê que até que a sensibilidade desse dispositivo é muito boa, geralmente excede 90% para detectar o sono, mas quando a gente vai avaliar a questão da vigília, ele tem certa dificuldade. Isso porque às vezes aquela vigília mais imóvel, muitas vezes pode ser detectada como sono, o que diminui um pouco a acurácia desses dispositivos. Com relação ao tempo total de sono, muito em função disso que eu expliquei, esses dispositivos eles tendem a superestimar o tempo total de sono em até mais de uma hora, e a latência para início do sono, apesar disso tudo, pode apresentar até diferenças inferiores a 15 minutos, né? O que é relativamente bom. Quanto à precisão nos estágios do sono, ela varia bastante a depender do dispositivo e da geração do dispositivo, mas o que os estudos viram é que ela está variando de 50% a 90% quando a gente avalia o sono leve, entre 30% e 80% para o sono profundo e REM, e ela apresenta um desempenho melhor para o sono leve e para detectar também o sono REM.
Quanto ao tempo de vigília após o início do sono, aqui a gente tem certa divergência, tem estudo que mostra uma subestimação, né? Então, geralmente ele está subestimado em até 1 hora, a depender do dispositivo testado. No entanto, algumas pesquisas indicam que pode haver até uma superestimação ou nenhum viés significativo. E a eficiência do sono, nesse caso, ela pode estar superestimada em até 20%. Então, esse artigo da Sleep Research Society foi publicado em 2021 e, basicamente, ele tentou comparar, né, o desempenho de 7 dispositivos de monitoramento do sono de consumo, sendo 4 wearables e 3 dispositivos não wearables, comparados com a polissonografia, que é o nosso padrão MUG. Foram testados 34 adultos saudáveis e avaliados durante 3 noites seguidas em um laboratório do sono. Quanto aos dispositivos que foram avaliados, os wearables foram o Fatigue Science, Fitbit Alta HR e o Garmin Fenix 5S e o Garmin VivoSmart 3. E com relação aos dispositivos não wearables, eu não conhecia, então vou deixar a foto aqui para vocês. O Early Sense Live ou Live, que é um dispositivo que você coloca ali embaixo do colchão para poder monitorar o sono daquele paciente. O ResMed S Plus, Sleepcore Max. Esses dois ficam ali próximo da cama do paciente. E como resultado, para identificar sono leve, todos os 6 dispositivos diferiram significativamente da polissono na estimativa de sono leve, com uma superestimação generalizada, exceto o Early Sense Live, que seria esse gráfico aqui, que é aquele gráfico de Bland-Altman, que o ideal é que realmente as medidas fiquem mais próximas de zero, porque seria a distância entre a diferença dos valores encontrados pelo dispositivo e a polissonografia. Com relação ao sono profundo, 3 dispositivos, todos eles não wearables, eles apresentaram diferenças significativas, todos com superestimação do sono profundo, que são esses que estão aqui embaixo. E por fim, para avaliar o sono REM, o Fitbit, que é o primeiro aqui, o ResMed Plus e o Sleepcore Max, eles apresentaram uma subestimação significativa do sono REM, segundo esse estudo. E com relação aos eventos respiratórios, e avaliação do índice de apneia e hipopneia, desde que, né, foi introduzida aí a fotopleximografia e a acelerometria, a gente teve agora a permissão, né, a gente conseguiu identificar a presença de apneia e a gravidade dessa apneia a partir desses wearables, e mais recentemente os dados de saturação do oxigênio foram incluídos, o que pode, né, até melhorar um pouco mais essa perspectiva do uso dos wearables para esse fim. Em um estudo que foi feito com 83 pacientes, desenvolvido na China, se eu não me engano, 2021, eles avaliaram o smartwatch GT2, que é esse que está aqui no braço do paciente, e compararam a acurácia da fotopleximografia baseada nesse smartwatch baseado em fotopleximografia para fazer um screening da apneia obstrutiva do sono. E aqui, de forma bem resumida, o que foi encontrado, né? Então, na triagem desses pacientes com apneia grave, a precisão chegou a 80%. E quando a gente avaliou os pacientes com apneia moderada a grave, essa precisão chegou a 92,9%. E com relação à triagem desses pacientes com apneia obstrutiva do sono, ou seja, a partir de um índice de apneia maior do que 5, essa precisão foi em torno de 88%, que são dados muito positivos, né? Tanto é que a gente teve aí a aprovação do Galaxy Watch pela FDA e que repercutiu aqui no Brasil, a Anvisa também aprovou, para fazer essa identificação desses estágios desses estudos respiratórios. A Apple Watch também foi validada pelo FDA, eu não sei se pela Anvisa. E como que funcionaria, né? Aparece lá na tela
Apple Watch, um recadinho falando que esse paciente possivelmente apresenta uma apneia do sono. Hoje a gente estava até conversando na cirurgia, a Melânia, que é uma excelente médica do sono, ouviu um podcast de um neurologista que participou do desenvolvimento desse software. Então, a ideia deles era, de fato, ter um dispositivo muito sensível que conseguisse, de fato, pegar a apneia, um distúrbio do sono, para que indicasse esse paciente que, quando, né, realmente tivesse ali algum evento, ele fosse capaz de capturar, e aí esse paciente que teve esse possível aviso, a chance dele ter apneia é de fato muito grande, e nada dispensa a polissonografia até então. Com relação à saturação de oxigênio, uma revisão sistemática lançada em 2023 identificou que o Apple Watch 6 demonstrou uma forte correlação com a oximetria de pulso de ponta de dedo em indivíduos saudáveis e também em indivíduos com doenças pulmonares crônicas. Mas lembrando que o padrão ouro para avaliar essa questão da saturação do oxigênio seria a gasometria, né? Fatores como cor da pele, circunferência do pulso e a presença de pelos não gerou nenhum impacto significativo na leitura do Apple Watch, desses dados aí que foram coletados. Quanto aos desafios futuros e limitações, a gente tem fatores que podem afetar o desempenho desses relógios, como, por exemplo, esse dispositivo. Será que ele vai funcionar bem, dependendo do tom e da espessura da pele, da presença de peso? Se for um paciente um pouco mais obeso, com mais tecido adiposo, será que ele consegue ainda fazer uma leitura mais correta, né? Presença de cônjuge de animal de estimação no quarto pode acabar, de fato, afetando essa leitura? O uso adequado do dispositivo, então, diferente da polissom tipo 1, em que a gente tem ali um técnico que fica, né, montando o paciente, colocando eletrodo, termistor, tudo, aqui vai ser o paciente que vai colocar o relógio, né? Se vai estar frouxo, mais apertado ou não, a gente não vai conseguir avaliar. Gênero, será que o sexo atrapalharia nessa questão? Tatuagens, temperatura corporal, luz ambiente, são inúmeros questionamentos. Com relação à limitação na generalização desses dados, é, questiona-se muito sobre a aplicabilidade desses dados para diferentes raças, etnias e até condições médicas. Teve até um estudo que relatou, eu acho que eu até trago ele um pouquinho mais para frente, que a capacidade desses dispositivos avaliarem principalmente né, os dados relacionados a algum distúrbio do sono ou em pacientes com insônia, ele já apresenta um pouco mais de alteração, então ele é mais confiável quando ele está avaliando ali uma população mais saudável. E nós temos poucas evidências sobre o rastreamento do sono fora do período principal. Então, aquele cochilinho ali que o paciente está dando, a gente não sabe se ele vai conseguir fazer essa leitura mais correta. A confiabilidade também das estimativas ao longo de dias e de diferentes condições fisiológicas também é uma limitação. E tem essa questão do desempenho variar conforme o hardware, firmware e software desses sensores. Com relação à obsolescência tecnológica, a gente sabe que a velocidade de lançamento de novos dispositivos supera e muito a avaliação científica. Então, esses dados de desempenho podem ser publicados quando o dispositivo já estiver até fora do mercado, né? Então, apesar de a gente ter muitos estudos aí em andamento, é muito difícil acompanhar essa velocidade de lançamento de novos dispositivos. Então, aqui, só para finalizar essa questão de desafios futuros e limitações, nós temos poucos dispositivos de rastreamento do sono que foram de fato avaliados em população com distúrbios do sono. Então, aqui um estudo que é mais antigo, é de 2017, ele avaliou um wearable comercial em um adulto com insônia, com a questão da insônia e pacientes que dormiam bem. E ficou evidenciado que os wearables eles tiveram um desempenho significativamente melhor em bons dormidores do que quando comparado com pacientes com insônia, né? O que já nos ajuda muito pouco, porque nosso público, os nossos pacientes, são geralmente os pacientes que têm algum distúrbio do sono.
E aqui, só para complementar um pouquinho, o príncipe William, ele foi visto, né? Ele, na verdade, ele sempre usa dois relógios. Um, né, relógio é um relógio normal, que ele vê as horas e tudo mais. E no outro pulso, ele sempre usa algum wearable. E agora ele está usando o Whoop, principalmente para avaliar a questão de atividade física. E a família real toda foi na onda. Então a gente tem a Camila, que é a madrasta dele, ela usa também, e ela usa, se eu não me engano, o Fitbit, né? E o príncipe William, ele usa o anelzinho. Então, que é o Harry, na verdade, né? É o Aura Ring. Todo mundo aí da família real cuidando, tentando cuidar da saúde, né? E isso gera impacto na população. Todo mundo tá vendo aquilo ali, quer entender o que que é aquilo, quer usar também. E aqui no Brasil foi até um print que o Dr. Tiago me mandou de uma blogueira que publicou o resultado dela do Oura Ring no dispositivo. Então ele traz várias informações, né? Põe até uma coroinha aqui quando seu sono está muito bom, mostra o tempo total de sono, eficiência, descanso, o sono REM, o sono profundo, a latência do sono e esse time. E ele deixa até um recadinho aqui, ó. Durante o sono, seus músculos descansaram, cresceram e o seu cérebro, né, eliminou aí todas as toxinas, né? Então, assim, como conclusão, a monitorização dos parâmetros de saúde é um mercado rapidamente crescente e esses dispositivos, de fato, estão ficando cada vez mais acurados, mas a gente, como profissional do sono, tem que saber de todas as limitações desses dispositivos, a gente tem que estar sempre atualizando sobre a validação desses dispositivos, indicar algum exame complementar quando necessário, e quase sempre vai ser necessário, aconselhar sobre o uso equilibrado desses dispositivos, ou seja, evitar essa obsessão por números, porque senão a pessoa pode acabar ficando ali um pouco bitolada e ter que dormir toda noite muito bem, e isso pode causar até um efeito contrário, né? A pessoa pode ficar até com insônia, ansiedade por causa daquilo. E lembrar que pode sim ser utilizado como uma ferramenta sempre complementar para poder acompanhar uma resposta ao tratamento. Por fim, a gente tem o wearable para cachorros, tá? Esse cachorrinho aí, inicialmente, eles usavam wearables para poder rastrear, né, com a função de GPS, mas hoje eles já fazem para avaliar questão de atividade física e também do sono, tá? E é isso. Obrigada, gente. Dona Larissa, muito obrigado pela aula, excelente apresentação, bem completinha, gostei muito, né? E hoje a gente estava operando junto, até tem um nome chamado ortossonia, né? Ortossonia, que é aquela obsessão de dormir perfeitamente, de ter uma noite 100% ideal, e aí acaba gerando estresse, ansiedade e, paradoxalmente, é claro, insônia. E muito interessante, até para pet, é É, um mercado em expansão, e todos nós temos que nos atualizar em relação a ele. Eu, particularmente, não penso que ele vai substituir no futuro próximo a polissonografia, nem o dispositivo médico. É, Fiz um laudo, analista, mas daqui a 10, 15, 20 anos, com quase certeza, sim. é. Você que Eu também estudou isso acho que a o futuro fundo, o é que que bem você acha? promissor. Uhum. Até porque, assim, uma pessoa investir 4, 5 mil reais num wearable, um Oura Ring custa mais ou menos isso, 4.500 reais. No Apple Watch nessa faixa de preço. Então, muitas pessoas não têm essa disponibilidade financeira. Ainda que melhore a Uhum. sensibilidade, a especificidade, elas pagam o convênio e vão acabar fazendo o exame pelo convênio. Tem a vantagem de que esses dispositivos nos fornecem dados de várias noites. Mas, muito obrigado. E aí, qualquer dúvida, vou encerrar aqui a reunião, vou encerrar a gravação. E qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode conversar lá no grupo mesmo do WhatsApp. Combinado. Espero que vocês tenham gostado, gente. Qualquer coisa, estou à disposição. Eu adorei. Obrigado. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.